Olá, professoras, mães, pais, cuidadoras e cuidadores de crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Projeto Hana, Performances para Crianças e Formação de Espectadores e Espectadoras. Eu sou Thaís Ferreira, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Educação e coordenadora do projeto. Olá! Esse é o podcast 2 do Projeto Hana, e nele nós vamos conversar sobre o episódio 1, que se chama Hana na Obra, e as possibilidades que nós pensamos em ofertar a vocês de atividades a serem realizadas com as crianças a partir desse vídeo. Bom, Hana na Obra foi pensado, criado e formulado a partir de um foco central, e esse foco central era a audição. Nós pensamos em dividir os 5 episódios que compõem o miolo do nosso projeto, tendo como foco cada um deles um dos sentidos. E esse primeiro episódio, então, tinha a audição como foco central. Para tanto, nós pensamos e escolhemos trabalhar a partir de 2 propostas estéticas. São elas, a paisagem sonora e o teatro de sombras. A partir disso, o vídeo foi criado. Vocês já devem ter assistido a esse vídeo, se não assistiram ainda, vocês vão perceber que ele é uma mescla de paisagens sonoras produzidas pelas bolsistas e de uma apresentação de teatro de sombras bastante singela, que foi gravada em vídeo e que é algo que a gente gostaria que dialogasse com as crianças, no sentido de que elas vissem aquilo e pensassem, nós também podemos fazer isso, ou nós também podemos produzir nossas próprias histórias a partir dessas possibilidades de comunicação, de expressão, de criação. Bom, seguindo então, nós elaboramos uma sequência didática de atividades para serem feitas antes, durante e após a assistência do vídeo. Nessa sequência didática, nós contamos com 8 atividades. Essas atividades partem de um princípio de experimentação e investigação. O que é isso? Não são atividades prescritivas, não há certo ou errado, elas não devem ser feitas nessa sequência em que elas estão apresentadas no documento, em PDF, e tampouco todas elas devem ser propostas para se seguir uma sequência fechada. Elas são simplesmente um ideário, uma possibilidade que se apresenta às professoras e aos pais de desenvolverem diferentes potencialidades das crianças naquilo que concerne às suas capacidades criativas, imaginativas, às suas capacidades de invenção e de pesquisa a partir das artes. Eu gostaria agora, então, de comentar um pouco como é que nós vamos desenvolver nessas atividades propostas os 2 focos centrais, que são as paisagens sonoras e o teatro de sombras. Nosso foco central, a audição, as paisagens sonoras e o teatro de sombras como as matrizes estéticas que vão nos auxiliar no desenvolvimento dessas potencialidades. Os primeiros exercícios são exercícios de sensibilização. Sensibilização da escuta, de uma escuta atenta, de uma escuta minuciosa do ambiente e de si próprios. Nós todos os dias somos atravessados o tempo inteiro por uma série de sonoridades. Sons das outras pessoas, do ambiente, dos automóveis, das máquinas, das mídias, dos aparelhos eletrônicos, das músicas que escutamos, dos animais que convivem conosco, das outras pessoas. É uma profusão sonora infinita. Inclusive, algo que falta aos nossos cotidianos são pequenos momentos de silêncio. Escutar o silêncio, ou seja, abrir esse espaço para que outros significados e outros sentidos se construam a partir dos sons e das sonoridades, é um enorme exercício a ser proposto, que
pode ser muito simples se nós pensarmos que a nossa proposta é sugerir às crianças que elas escutem. Escutem os sons ao seu redor, escutem os sons do seu próprio corpo, da circulação sanguínea, dos batimentos cardíacos, da respiração, os sons dos seus membros se movimentando. Quais são os sons da nossa digestão? Que sons estão acontecendo o tempo inteiro dentro da gente e que nós nunca paramos para escutar? E esse é um exercício que pode ser feito pelas professoras e pelos pais também, não só pelas crianças. Esses exercícios de sensibilização, eles nos auxiliam a conferir outro tipo de significado às nossas experiências cotidianas que muitas vezes são atropeladas. Então a gente começa essas atividades com esses simples exercícios de sensibilização. Na sequência, nós propusemos que as crianças escutem as paisagens sonoras que foram produzidas pelo projeto, ou seja, que estão no vídeo Hana na Obra. Ao escutar essas paisagens sonoras, a gente solicita que as crianças criem uma narrativa, ou seja, que elas deem um sentido, que elas comecem uma construção de sentido para esses sons que elas estão escutando, que depois vão poder ser condizentes ou não com aquilo que elas vão assistir no vídeo. A gente segue com essa proposta, as crianças criam essas narrativas. Obviamente o trabalho vai ser diferente se ele for um trabalho remoto ou se ele for um trabalho presencial. Na sala de aula as crianças podem todas juntas escutar essa paisagem sonora, em uma roda compartilhar as suas histórias inventadas. Elas podem inventar essas narrativas também em duplas, em pequenos grupos, em trios. E se as crianças estiverem em casa, em isolamento, e as professoras quiserem propor essa atividade, as crianças podem gravar essas histórias e essas narrativas que porventura elas venham a criar a partir da paisagem sonora em pequenos áudios. Esses áudios podem ser compartilhados com os colegas. A gente está pensando aqui em ferramentas que sejam acessíveis, que não necessitem de grande tecnologia e de um auxílio mínimo, de uma intervenção mínima dos adultos da casa, para que não seja algo como uma tarefa a ser executada, mas sim pelo prazer que a criança possa ter em inventar uma história a partir dos sons que ela está escutando e que foram propostos por nós, pelo projeto. Bom, na sequência, a gente propõe então que finalmente as crianças assistam ao vídeo completo do episódio 1, que se chama Hana na Obra. Esse vídeo, então, como a gente já comentou aqui, ele é um vídeo curto e simples, em que há uma paisagem sonora e um pequeno teatro de sombras que foi construído e filmado pelas alunas bolsistas do projeto. A partir, então, desse teatro de sombras, a gente segue em algumas outras propostas. Uma delas é a construção da caixa de teatro de sombras ou de uma estrutura simples com tecidos e com um foco de luz. O foco de luz pode ser uma lâmpada qualquer, de escrivaninha, por exemplo. Pode ser uma luz de celular, pode ser uma lanterna. Qualquer foco de luz móvel que existir dentro da casa. Pode-se simplesmente estender um lençol ou um pano branco que tem alguma transparência. E pode-se também construir a caixa. Geralmente nas escolas, e esse não é um trabalho incomum, o trabalho com teatro de sombras, mas aqui a gente vai trazer algumas dicas e possibilidades de tornar efetivamente esse trabalho mais vinculado às artes cênicas e ao desenvolvimento de noções e de conteúdos vinculados ao teatro propriamente, e à expressão vocal, corporal, enfim. Tudo aquilo que concerne ao nosso campo de estudo e de trabalho, que são as artes cênicas. Esse é um projeto de artes cênicas. Voltando à caixa, então, a gente vai trazer alguns links em que há vídeos e tutoriais no YouTube de materiais muito interessantes e simples para a construção dessas estruturas. Essas estruturas tanto podem ser construídas em casa pelas famílias, se houver o desejo das crianças e dos familiares desse pequeno empreendimento, como pode ser uma estrutura improvisada, assim como eu acabei de detalhar para vocês a partir de tecidos e focos de luz e elementos muito simples, um barbante em que se estende um tecido, por exemplo. Elementos muito simples que nós
no geral, disponibilizamos dentro da nossa própria casa. Nas salas de aula, no geral, existe uma caixa por turma ou duas. As crianças constroem junto com a professora. Em alguns casos, há escolas que já possuem a sua própria caixa de teatro de sombras. O que nos interessa aqui é principalmente que as crianças criem os seus personagens. Esses personagens podem ser construídos a partir de pequenas silhuetas em palitoches, com gravetos, com palitinhos de churrasco, com palitinhos pequenos, com fios suspensos. Isso fica ao encargo de vocês. Essas silhuetas podem ser desenhadas pelas crianças, e isso é o ideal que aconteça, que as crianças criem seus personagens imaginários. Esses personagens imaginários podem estar vinculados ao exercício da paisagem sonora que nós propusemos antes de entrar propriamente no teatro de sombras. A gente propôs que as crianças construíssem em pequenos grupos, sem sala de aula e sozinhas em casa, a partir da sonoridade dos seus corpos e a partir das sonoridades de objetos cotidianos, paisagens sonoras. A partir da construção dessa paisagem sonora, virá a construção desses personagens. E o que é interessante? Que além da questão da visualidade, que esses personagens, eles ganhem funções simbólicas, ou seja, que eles passem a existir a partir de uma voz. Então, construir a voz desse personagem, quem ele é, como ele fala, como é essa voz. É uma voz estridente? É uma voz grossa, grave? É uma voz muito fininha? É um personagem forte? Ou é muito frágil? Enfim, essas variações todas que a gente pode construir a partir de simples fantoches, palitoches, que podem depois construir uma história de teatro de sombras, mobilizam toda uma série de articulações vinculadas às possibilidades de expressividade sonora e vocal das crianças. Então, toda essa expressão sonora e vocal, ela está dotada de performatividade. A gente está performando, a gente está agindo quando está conversando. Toda vez que a gente diz algo, o que a gente diz vai ter uma consequência, vai ter uma reação em quem está nos escutando. E essa relação da intensidade e da intenção de como nós estamos falando não é só o que. A palavra e o discurso não é só o que, mas é o como. E essa performatividade está relacionada aos exercícios e às práticas vinculadas às artes cênicas. E é muito, muito relevante que as crianças pequenas compreendam aos poucos que como uma palavra é dita, a altura, o tom, a intensidade, a tessitura vocal, que isso tudo provoca reações nos outros, que isso tudo é constitutivo das nossas relações com o mundo e com os outros, que tudo isso está mediando nossos modos de ser e estar no mundo. Então, uma brincadeira com personagens, com teatro de sombras, com paisagem sonora, brincadeiras que podem ser muito vinculadas ao nosso cotidiano e que podem ser muito singelas e simples nas suas materialidades, elas nos abrem um leque enorme de possibilidades de mundos simbólicos a serem construídos e de relações a serem tecidas com o outro, com o ambiente e conosco mesmos. As crianças com elas mesmas, as crianças com o outro colega, o outro professor, o outro adulto, o outro animal, as crianças com o ambiente. Então, os nossos objetivos com essas brincadeiras e essas atividades que nós estamos propondo são mais ou menos essas. Essa conversa que eu tô tendo aqui com vocês é pra gente pensar nessas questões, porque as atividades em si estão bastante detalhadas, eu creio, nos PDFs, no material didático, e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem acessar a equipe do projeto, através de comentários no blog,
através do envio de e-mails, através de directs pelo Instagram, através de comentários no nosso canal do YouTube. A nossa comunicação está aberta com vocês desde então para trocarmos ideias e também para instrumentalização extra que vocês sentirem necessidade de ter. Por exemplo, Thaís, não compreendi direito essa atividade, qual seria o objetivo? Ou não entendi direito como viabilizar determinada coisa. Nos escrevam, porque nós estamos aqui dispostos a responder as dúvidas de vocês. Para encerrar esse podcast, eu gostaria de ressaltar mais uma vez que todo esse trabalho, então, com essas visualidades, porque se a gente pensar no teatro de sombras, a gente está trabalhando com visualidade. É muito importante que as crianças possam experimentar, que elas possam brincar muito com a caixa ou com a estrutura de sombras e com os seus personagens, e que elas experimentem muito, livremente, o tanto que elas quiserem. A formalização de uma apresentação final ou de uma pequena sketch pode vir a acontecer a partir de um desejo das crianças, mas ela não é necessária. O que nos interessa aqui são os processos. São os processos de criação, são os processos de expressão, são os processos de investigação. É o desenvolvimento desse espírito investigativo e de pesquisa através das ferramentas e através das materialidades da arte. É isso que nós estamos aqui trabalhando e propondo nesse projeto e, no geral, dentro do campo das artes cênicas e da educação contemporâneas. Gostaria, então, de retomar a questão do lúdico como central no desenvolvimento dessas atividades todas. O importante é que as crianças possam brincar e que essas atividades não sejam necessariamente atividades impostas, obrigatórias e que gerem mais demandas a todos nós que estamos já tão cansados a essa altura de um isolamento total tão longo. Estamos já com 5 meses de isolamento total, as escolas fechadas desde março de 2020. Então, há um cansaço generalizado que nós não queremos aqui ser mais um fardo e mais um processo de cumprimento de tarefas. A gente quer lançar ideias e que essas ideias possam gerar brincadeiras e que essas brincadeiras possam gerar prazer e que esse prazer possa gerar experimentação e que essa experimentação possa gerar um passeio dessas crianças pelos diversos campos do saber que estão ligados a ser, a estar e a viver nesse mundo contemporâneo que nós conhecemos aqui. Eu me despeço então com um grande abraço e nós esperamos vocês nos próximos episódios do Projeto Hana. Hana, performances para crianças e formação de espectadores. É um projeto de extensão universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenação, professora Thaís Ferreira. Bolsistas de extensão, Laura Bernardes e Laura Malman. Bolsista voluntária, Verônica Becker. Músicas, Thiago Colombo. Nos acompanhe no YouTube, no Instagram e também através do nosso blog.